Olá, vamos falar sobre um tema bastante denso. Vamos falar sobre suicídio. Falar sobre suicídio é um tabu que faz com que as pessoas evitem. Muitas vezes não falamos sobre um assunto porque ele gera polêmica, mas sobre o suicídio nós não falamos porque ele causa dor, ele causa sofrimento, ele invoca em nós um sentimento de impotência. O que nós que estamos aqui não pudemos fazer pela pessoa que optou pela morte. Mas não falar sobre o suicídio não tem diminuído a ocorrência dele. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Você sabia que o Brasil é o 8º país no mundo com o maior número de suicídios? E que as taxas de suicídios desde 2012 têm aumentado entre os jovens de 15 a 29 anos? Pois é, esses dados não vão diminuir porque nós não falamos sobre o assunto. O suicídio é visto por muitas culturas de formas diferentes. Até por volta do ano 2000, no Japão, o suicídio era visto como uma questão de honra. A pessoa se suicidava porque, de alguma maneira, ela entendia que era o melhor a fazer por ela e pela sua família. E não era julgado, não era visto por aqueles que ficavam como algo negativo. Isso fez com que as taxas no Japão aumentassem absurdamente. Então, a partir do ano 2000, a saúde pública no Japão começou a adotar medidas preventivas para evitar a questão do suicídio. Mas no Ocidente, nós não valorizamos o suicídio e ele também continua aumentando. Os fatores são inúmeros. Com a crise econômica, nós sabemos que tem aumentado muito o suicídio entre os homens na faixa etária dos 40, 50, 60 anos. Justamente porque tem que lidar com situações como, por exemplo, a perda de emprego, a falência da empresa, a diminuição do seu padrão de vida. E isso leva ao desespero, principalmente aos homens que se reconhecem enquanto ser humano como aquele provedor, aquele que é capaz de prover a família e de ter poder por meio do seu trabalho. Mas também vemos entre os jovens que têm que lidar com o vazio existencial, com aquela falta de sentido na sua vida. Não vem mais razão. E diante, às vezes, do término de um relacionamento, do fracasso no vestibular, de uma rejeição de um grupo de amigos, entra num estado de sofrimento enorme e acaba optando pelo suicídio. Mas é bem importante que nós tenhamos claro que optar pelo suicídio necessariamente não é optar pela morte, mas é optar pela cessação do sofrimento. As pessoas que se suicidam, muitas vezes elas buscam no suicídio o fim do sofrimento. Mas será que esse sofrimento acaba? Cada pessoa tem sua crença religiosa, ou até mesmo os ateus, né? Os ateus vão dizer que diante da morte tudo acaba, mas será que realmente acaba? E quais são os efeitos para aqueles que ficam? Como vai ficar a vida daqueles que convivem com uma pessoa que suicidou-se? Então, nesse vídeo, eu te faço um apelo. Quando alguém próximo a você perder alguém dessa forma, ou seja, através de um suicídio, antes de deixar que a sua curiosidade venha à tona, pare, pense nas pessoas que estão em volta. Nas pessoas que estão em volta desse que optou pelo suicídio. Desse que optou pelo suicídio, pelo seu extremo sofrimento. Pela sua falta de sentido na vida. Quem ficou precisa de apoio. Quem ficou precisa ser ouvido. E lembre-se, muito comum, é muito, muito comum que após um suicídio possa ocorrer fatos semelhantes em volta. Justamente porque o suicídio, por ser tão forte em seu efeito, acaba disparando nos outros que já estão sensíveis essa ideia mais intensa do suicídio. Então, por exemplo, quando temos celebridades que cometem suicídio, o quanto isso impacta os seus fãs, aqueles que admiravam.
E naqueles que admiravam, que estão às vezes frágeis, estão já dentro de um processo depressivo, de melancolia e de angústia, o quanto esse suicídio pode ser disparador para uma decisão. Assim como numa família. O quanto nós temos que cuidar desses que ficam, ouvir, prestar atenção. Então, que nós possamos ficarmos mais atentos àqueles que ficam. Porque os danos dos suicídios não terminam com a morte daquele que se foi. A partir daí, os danos se tornam mais intensos. Então, é preciso olhar para os amigos, para os familiares da pessoa que cometeu o suicídio. Só assim podemos prevenir que esse fato volte a acontecer nas pessoas que conhecemos e que amamos. O suicídio é uma coisa séria e só o enfrentamos olhando e refletindo sobre ele. A questão de como nós podemos prevenir o suicídio, nós vamos falar em outro vídeo. Desse vídeo eu desejo que fique a mensagem de que, antes da curiosidade, sejamos humanos e gentis com aqueles que perderam uma pessoa por meio do suicídio. Vamos cuidar de quem fica.